Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um do meu... O seu. O nosso. Trader Talks! Ah! Eu ia mandar um... Chupa-Otto! Boa tarde, bom dia, boa noite. E hoje estamos na companhia dela, que a gente já troca figurinha, ó. Tem tempo. E vocês pediram, temos uma mulher na bancada hoje. Ive, seja muito bem-vinda. Um prazer estar aqui com vocês. Enfim, estar aqui com vocês, né? Ó, tá brincadeira, tá? Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu perguntei. Só pra me defender. Mas é um prazer estar aqui com vocês, gente. Pô, bom demais, cara. Muito melhor que você, Otto. Ele fez muito melhor que você aqui o nosso Trader Talks. Vou pedir pra ela depois encerrar aqui o Trader Talks. Exatamente. Bom, primeiro, pô, agradecer. Primeiro, dar as boas-vindas agora. A gente já fez aqueles vídeos e tal, mas, pô, seja muito bem-vindo ao BTG. Já era um desejo nosso há algum tempo trazê-la, tê-la aqui dentro de casa e agora... A Ivy deu um BTG no trade dela. Deu um BTG no trade. BTG. Aliás, aquele vídeo foi o vídeo. Fez um barulho. Mas, pô, bem legal. E, assim, uma curiosidade que a gente até comentou aqui antes, que eu falei, não, eu vou te perguntar isso, mas você acabou que geralmente o pessoal aqui, ele entrega antes, né? A gente chega aqui antes, a pessoa já entrega tudo, e depois a gente chega aqui no podcast, algumas coisas a gente tem que perguntar de novo. Mas essa é uma curiosidade. Como que você veio parar no mercado financeiro? O que você fazia antes e como que o mercado financeiro entrou na sua vida? Por incrível que pareça, assim, o mercado financeiro que hoje... Assim, pra quem já me conhece ou... pertence ali um pouco à minha história, eu sou totalmente apaixonada, né, pelo mercado financeiro, eu não fico sem ver gráfico nem nas férias, assim. Mas foi completamente por acidente que o mercado financeiro foi parar na minha vida, né. Eu sou advogada de formação e fui fazer direito por uma coisa nada a ver com o mercado financeiro. E aí, dentro da trajetória ali, acabei... começa a ganhar dinheiro e tudo mais, né? Daí você quer aprender a investir, aquelas coisas, né? Fazer o dinheiro trabalhar por você. Advogado, pelo menos, não vou falar por todos, tá? Mas no meu caso, não era boa de conta, não. Aí eu quero fazer o dinheiro trabalhar pra mim, não sou boa de conta. Ouvi as histórias, comecei a pesquisar, mas pesquisa de Google mesmo, sabe? Uhum. Aí tinha uma galera que eu conhecia, uns amigos, que eram de mercado financeiro. Uhum. E aí sempre falavam, não, você tem que investir seu dinheiro, tal, não sei o quê. Então eu comecei ali com swing trade de ações, mas sem a menor noção. Tipo, sem a menor noção do que eu fazia. Foram 2013, mais ou menos ali tem 11 anos atrás. Bastante tempo. E aí comecei a investir sem nenhuma noção, então era mais ou menos aquele negócio, eu comecei a acompanhar, né, as principais ações, olhei ali, né, as clássicas. Se olhava o negócio subia muito... Comprei. Não, no caso eu vendia. Eu falei, tá. subia muito, eu vou vender. Subiu demais. Subiu demais, eu achava, né? Caiu demais, agora eu vou comprar. Na época, eu preferia, inclusive, eu não gostava muito de vender as ações, né? Eu gostava mais de comprar. Então você não operava vendido? Não gostava muito, não. Você só zerava as operações compradas. Eu não gostava muito. Tinha uma ou outra, só que, disparou. Daí eu falava, não, em algum momento, né, vai cair um pouco. Sim. Então... fazia isso. Eu comprava muito mais ações e deixava lá. E era aquele negócio, né? Depois, se caísse um pouquinho, o que você faz? Compra mais um pouco. E vai fazendo isso, entendeu? Aí você descobriu o preço médio. O preço médio. O preço médio errado, né? Pra trás. Já gostei, viu? O preço médio errado. Isso, não compra coisa que tá caindo, cara. O preço médio errado. Foi isso. Mas aí... E não entendia nada mesmo. Mas, acidentalmente... muitas coisas ali davam certo, porque eu esperava cair, né? Vinha alguma notícia. E assim, dentro da parte macro, né? E até ouvindo alguns casos de direito, de coisa empresarial e tal, eu juntava algumas coisas ali e funcionava bem. Eu tive até que uma sorte para essa primeira etapa da minha vida, sabe? E deu certo. Aí eu queria o quê depois disso? Tava ganhando uma grana ali, mas não tava bom também, né? Tinha um monte de cagada. Mas dava certo. Aí falei, eu quero melhorar. Como que eu consigo fazer isso melhor? E minhas amigas sempre falavam, elas gostavam de análise técnica, falavam, estuda análise técnica, tal, não sei o quê. Comecei a estudar como que eu podia fazer esse swing trade de uma forma melhor. Aprendi análise técnica clássica e tal. Comecei a me apaixonar ali pelos gráficos.
E de verdade, essa parte do swing trade eu achei fácil. Porque daí eu começava a estudar ali os pontos principais, conseguia comprar num preço melhor do que as merda lá que eu tava fazendo todo. O preço ficava bom, não precisei ficar fazendo aquele ajuste de ficar fazendo o preço médio. Ou se eu fosse fazer esse preço médio errado, eu não ia fazer no meio do nada. Eu esperava ele chegar em algum ponto mais certo, né? Que seria um suporte, no caso, como eu gostava muito mais de comprar ainda. E fazia isso ali, né? Então, tava indo tudo bem. Aí, conforme foi melhorando, as coisas foram ficando sensacionais, assim. Fui ganhando dinheiro e tal. Aí, em algum momento, precisa dolarizar a carteira, aquela coisa e tal. Ações americanas. Aí, comecei a investir em ações americanas da mesma forma que eu fazia com essas. Até então, você nunca tinha feito day trade? Day trade, nada. Só swing trade. Tá. E ficava lá. Tudo lindo. A vida tava linda até então. Quando eu perdia, não era muita coisa. Então, tava tudo bonito. Tava calma e tranquila a vida. Eu não achava, inclusive, a galera falava dos perrengues do mercado financeiro. Eu não tinha passado por nenhum. Os que eu me metia, né? Essas coisas que você faz, mas eu conseguia consertar. Não era nada muito grande. Até porque eu também não fazia grandes compras ali. Você fazia um pouquinho, um pouquinho de dinheiro, tá? Tudo controlado. Aí, depois da parte de dolarizar a carteira, né? E ir para as ações americanas, tudo e tal, eu queria o dolarizar mesmo. Tipo, eu queria comprar o dólar. Aí o gênio aqui foi lá no Google. Como comprar dólar? E descobriu o day trade. No Google. Foi assim, minha vida. Aí comecei a ler aquilo e falei... Isso aí foi quando, mais ou menos? Aí foram... Isso foi 2017, mais ou menos. Faz uns 6, 7 anos, assim, que eu negocio os futuros. E dólar, né? Dólar sempre foi a paixão. Eu tentei... Vou contar os caos do índice, mas foi dólar. Aí foi no Google. Minhas amigas me falavam disso. Eu tinha umas amigas que faziam. Tem uma galera que eu conheço desde essa época que opera em mesa. Inclusive, eu vou até falar que eu tenho uma que eu sou péssimo com o nome, tá, gente? Não me matem. Mas que quando a gente fez o vídeo, eu já tinha visto até alguns vídeos dela. Já tinha sido impactada por alguns vídeos dela. Acho que ela é cantora, salvo engano. Dani Moraes. Dani Moraes, isso aí. E aí eu falei, ué, eu já vi esse nome. E aí quando eu vi, eu falei, caramba, olha que loucura. E ela te segue, assim, ela é bem sua fã, né? Não, ela é super minha amiga. Então. É minha amiga mesmo, assim, de a gente fazer resenha em casa e tal. Ela é sensacional, assim. Inclusive, um beijo, amiga. Foi bem lembrada também. A gente tava falando, inclusive, um pouco antes de entrar aqui. Isso é super legal. Ela fez, inclusive, eu tenho uma mentoria e tal. Ela fez a mentoria comigo pra Então, operar acho que tinha um vídeo dela. Cara, salvo engano, foi um vídeo dela falando de dólar. Ela fez as mentorias comigo. Ela participa da sala comigo e tal. Tá operando super bem, assim. E é interessante isso, né? Pessoas que nem eu também não era do mercado financeiro. Ela era cantora e tá operando super bem. Tá no mercado financeiro. Super legal. É engraçado você ver a diferença, né? Ela mandando, ô amiga, não sei o que, não, minha amiga. E a gente aqui, tu é esse aqui. Essa é a diferença. Se ferra aí, tu não sei o que. Entre a eterna quinta série, que somos nós, contra mulheres maduras. A gente se zoou demais, assim. Inclusive, ela foi super... Quando a gente postou o vídeo, ela foi super querida com o vídeo, assim, ela amou. Foi uma das primeiras pessoas a comentar. Ela é sensacional. Faremos uma resenha todos. Boa. E aí fui para essa parte do futuros, do dólar, e as minhas amigas que operavam de antes me falaram, toma cuidado com day trade e tal, não sei o quê. Contaram as experiências ruins que elas tinham, a galera da mesa também, né, que, galera da mesa, opera pesado e tal, né, me contando todas as experiências. Eu, malandra, né, até parece. Comigo não. Comigo vai ser diferente. Comigo não. Eu sou sensacional. Nunca tive todos esses problemas que vocês me contaram. Eu nunca nem vi isso. Tá tudo certo. Aí fui lá, conheci o day trade, óbvio, né? O negócio, já sabia desses negócios de alavancagem e tal. Tinha um certo cuidado ali. Mas aí você vê que tá dando certo com o swing trade, você acha que é mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. Só que a velocidade do negócio é totalmente diferente, né? A resposta de... Eu sabia, óbvio, né? Da resposta que você precisa ter ali na reação do seu trade. Mas a prática é muito diferente da teoria, de tudo, né? Esse ponto que você falou é muito interessante. Porque quando a gente estuda análise técnica, a coisa que o pessoal sempre fala assim... Não, porque o mercado é... Opa, Thiago.
Tudo bem aí? Não vai cortar isso não, hein? Vai cortar não. Eu acho que precisa constância. O pessoal sempre fala assim, quando a gente começa a estudar análise técnica, não, o mercado é fractal. Tudo que acontece num tempo gráfico, acontece no outro tempo gráfico. Mas no fim das contas, os perfis operacionais, eles são tão diferentes que a forma que a gente interpreta o mercado muda um pouco ali de swing Total. trade para day trade, né? Não dá para você fazer a mesma coisa exatamente igual você faz no day trade que você faz no swing trade também. Não, e foi horrível a sensação, assim, que nem os livros de análise técnica, eles são muito complexos para quando você não sabe nada. Hoje em dia é uma coisa quando você olha, mas quando eu não sabia nada, até que nem vai figura, candle e tal. Você olha o negócio no livro e a hora que você olha no gráfico, você fala, meu, não é possível que isso aqui é a mesma coisa. Porque é totalmente diferente, tanto que Sim. quando é o padrão, a gente fala, é padrão do livro. Aham. Porque, meu, raríssimas vezes vai ser daquele jeito. E o olho, eu acho que, eu falo muito para as pessoas, né? Você não tá treinado a ver aquele negócio daquela forma, né? O olho não tá treinado. Hoje em dia, que nem a gente vai falar de FIBO daqui a pouco, é diferente quando você baixa o olho, você entende o que tá acontecendo ali. Antes você olha, é uma bagunça, tudo aquilo que tá acontecendo, todas aquelas informações. E para encaixar aquilo no day trade, que as respostas são muito rápidas, meu, aí foi a fase que, tipo, eu me perdi. Foi a fase que eu entrei, tipo, real, assim, num caos e não ouvia, assim como a maioria das pessoas, eu não ouvia as histórias de quem Dos me outros. contou, né? Eu fui viver a história de fato, ignorei tudo que me falavam, achando que tava sensacional e ia ser igual. E todas aquelas coisas que todo mundo tá cansado de saber, né? Então, sair fora de gerenciamento de risco. Aliás, eu nem conhecia um gerenciamento de risco, porque eu nunca tinha feito detalhadamente naquele milimetricamente ajustado. É quando né? você está no swing trade, o seu gerenciamento de risco ele é diferente, né? Porque, principalmente quando você está comprado, o máximo que pode acontecer é a sua ação cair, né? Quando você está no day trade, você está alavancado. Você pode ficar devendo dinheiro. Exatamente. E o tempo no day trade, diferente, por exemplo, no swing trade, quando você está comprado numa ação. Quando você está comprando uma ação, você pegou aquele seu dinheiro, você comprou uma ação, você está com uma ação, você pode ficar com aquela ação um dia, ou né, vender no dia seguinte, ou ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos com aquela ação. Que não assim, o dinheiro pode te fazer falta em algum momento, mas você não vai ser cobrado pelo dinheiro de novo. No day trade, você naturalmente, primeiro, se você dormir de um dia para o outro, você tem um ajuste, então você pode ser cobrado. 2, você está naturalmente operando alavancado. E 3, você tem um ponto em que vai chegar ao final do dia e que, cara, se você não zerou, parabéns, você no dia seguinte vai tomar o ajuste. Não tem... fora que a margem, né? Dependendo Você vai ter que colocar margem, ou tirar Exato. margem. Assim, você não tem o fato de você comprar uma ação e falar assim, cara, beleza, eu gastei, vou dar um exemplo aqui, 10 mil reais para comprar essa ação. Eu vou deixar aqui e se virar pó, eu perdi 10 mil reais. No futuro não, né? No futuro, os seus 10 mil reais de margem que você pode deixar, eles podem virar 30 mil, 40 mil, 20 mil reais de prejuízo. De prejuízo. Né? Então é um negócio muito doido, assim, é diferente, Exato. né, essa dinâmica. Exatamente. E como é que você adaptou, assim, essa dinâmica? Como é que foi? Não, demorou um pouco, assim. Porque daí eu falo pra todo mundo, assim, que foi... O day trade me despertou as sensações mais... em todos os sentidos. Tanto os bons quanto os Sim. ruins da minha vida, assim, sabe? E olha que eu já fiz bastante coisa na vida, mas eu falo que foi o maior potencial de aprendizado de tudo que eu já fiz. Pros dois sentidos mesmo. Então, teve fases que, assim... Eu tava... Meu, o que eu vou fazer agora? Você tá perdido. Sim. E aí você estuda mais, você volta lá no dia seguinte. Você pode até melhorar um pouco, mas em algum momento você vai cometer aquele erro de novo. E vai dar tudo errado. Você fala, meu, não é possível. Então, teve todas as questões. Eu tive que me conhecer de fato, tanto emocionalmente. Aí depois você tem que fazer... o gerenciamento de risco é total à risca mesmo, né? Você não pode ter nenhum fugir. deslize ali. E isso foram algumas etapas da minha vida, assim. Então, primeiro, eu fui na parte da técnica mesmo. Uhum. Então, eu foquei em aprender a técnica. Porque eu não me sentia confortável da operação. Tá. Aí, depois que eu aprendi, foquei mais na técnica, eu entrei na parte assim, tá, beleza, agora eu tenho técnica. Só que, às vezes, eu saía antes da operação, porque eu não estava confortável no trade. E aí, chegava, por exemplo, eu já usava, né, FIBO naquela época. Então, chegava em algum alvo, alguma coisa que eu tinha traçado ali. E eu tinha saído antes, então deixava a parte do trade ou feito, por exemplo,
um gerenciamento ali errado. É o famoso saio cedo quando estou ganhando, saio tarde quando estou perdendo. Exatamente isso. Que todo mundo conhece. A história meio que se repete, acho, né? Pra maioria das pessoas, assim. Então, até pra não ser repetitivo, né? Daí eu passei por esse processo todo assim mesmo. E o que eu foquei depois da técnica era... Aí eu vi que os meus lotes não estavam adequados. Porque eu tava operando com uma mão maior do que eu aguentava para desenvolver aquela técnica. Aí eu ajustei isso também, que entrou na parte do gerenciamento de risco. E depois de tudo isso, foi emocional. Tipo, entrei no trade, coloquei meu stop onde ele devia estar. Eu não tenho que mexer nele, eu não tenho que ficar aqui. Então, tinha vez que eu montava a minha tela, saía, punha o stop lá, saía da tela, voltava daqui um tempo e via como que tava. Porque eu falei, se eu não vou mexer o stop, porque eu não posso mexer ele agora, pra que eu vou ficar aqui olhando se eu não tinha maturidade pra olhar? Então, era meio sofrido no começo. Aí eu deixava ele lá, fazia outra coisa e tal, voltava. O Albrooks chama isso de trade do Walmart. É, isso. O Albrooks, ele fala que é o setup do Walmart, que você posiciona o trade, o stop e vai pro Walmart fazer compra. Eu fiz várias vezes na vida, sem saber, várias. Cara, mas isso é muito interessante que você tá falando, porque isso serve pra muita gente, né? Porque eu acho que, assim, eu não sei vocês, mas pra mim o maior desafio era literalmente me controlar. Claro que com o tempo você vai ganhando esse controle, você vai aprendendo algumas formas e alguns artifícios. Não é que você parou de ter ansiedade, parou de ter emoção, mas você começa a arrumar artifícios, como esse, por exemplo, de ir pro Walmart, para você se ajustar. Você cria estratégias, né? O intraday também, eu não sei se vocês sentem isso, mas ele amplifica muito as coisas. Né? Muito. Então, assim, quando você tá indo bem, você tá muito bem. Quando você tá mal, um dia que você vai mal, você acha que você é a pior pessoa do mundo. Que nada que você faz dá certo. Aí, eu lembro quando eu operava de casa, sei lá, teve uma época que tava indo bem, eu lembro dessa... Eu morro de vergonha disso. Porque eu lembro de eu mandando um grupo de amigos meus, mandando tipo assim, eu sou o deus do índice, sabe? As coisas assim. Toma-lhe porrada na cabeça! Aí no dia seguinte, toma! Aí era do tipo assim, cara, preciso fazer todos os cursos de novo, preciso dar tudo de novo. Cara, esse negócio é muito louco doido. Isso, mas amplifica muito. Você anda diferente na rua, sabe? Quando você tá indo bem, você anda Exatamente. Esquece. Quando eu acertei 12... Pô, isso é muito maneiro, cara. Já que você entregou a tua, eu vou entregar a minha. Eu acertei 12 trades seguidos. Tipo assim, eu não acertava tantos trades seguidos. Eu acertava, tipo assim, 3, errava 2. Acertava 3, errava 1. Acertava 4, errava 3. Cara, no final, eu lembro até hoje disso. Mês de novembro, eu ia tirar férias... Não. Eu ia tirar férias... Isso era janeiro. Eu ia tirar férias em fevereiro. Cara, comecei em janeiro. Eu acertei 12 trades consecutivos. Eu falei assim, esquece. Achei o setup. Peguei a manha. Peguei aqui, ó. Peguei o jeito, esquece. Aí, o que eu fiz? Muito sempre, né? Falei, esquece, o pai tá gigante. O pai tá aqui. Não vou operar só com isso aqui, não. Vou aumentar. Eu aumentei 5 vezes o tamanho da minha mão. Fez Excel? Não, Excel não. O Excel, cara, o Excel é igual... Desculpa, se você não joga na Mega Sena, você não sabe do que eu tô falando. Mas quem nunca fez planos para o prêmio da Mega Sena? Tá maluco. Pô, aquela Mega Sena que a gente faz o bolão no final do ano? Não, beleza. Dá 400 milhões, dividido por 8, 50 milhões. 50 milhões. Dá pra comprar isso, dá pra comprar aquilo. Você nunca fez? Não, a Nath, minha namorada, ela parou de jogar porque ela falava que toda vez que ela jogava, ela ficava muito triste. Porque ela ficava muito frustrada, porque na cabeça dela ela tinha certeza que ela ia ganhar, entendeu? Mas voltando ao mundo do trade, cara, é muito doido isso. Mas ele amplifica as coisas, né? Você fica muito arrogante, né? De certa forma, né? Porque quando você acerta muito... E no contrário também, né? Às vezes você tá estudando, você tá melhorando, você não tá fazendo as mesmas cagadas que você fazia antes. Aí você vai mal 2 dias, você já acha que, putz, E talvez 2 dias que, naturalmente, se fossem dias separados, né? Se fossem momentos separados, talvez isso acontecesse. E eu digo que, assim, às vezes você pode ainda estar fechando negativo. Eu sei que parece meio contrassenso falar isso. Mas você pode estar fechando negativo e ainda assim você tá evoluindo. Você tá me dizendo que eu tô perdendo o jogo, mas eu tô jogando bem. Não, mas assim, mas o que eu digo assim... Não, eu tô brincando, mas é isso. Tá melhorando as técnicas. Uma hora melhora, né? Antes você tomava de 5, sei lá, de 7-2. Agora você toma de 5-2, entendeu? Exato. Continua sendo ruim. Às vezes empata, fica 1. Não, mas Qual que era que o seu time tinha tomado uma vez? Não começa, esquece isso, cara. Não vem falar de futebol comigo, porque eu ganhei 4 partidas Foi 7-1, não foi o negócio? Não, 7-1. Meu time não perde 7-1, não. Esquece.
Foi 6. Ele vai Foi ficar bravo, ele vai ficar bravo. Mas não vamos falar disso não, que isso Eu aí... falo como se eu entendesse muito de futebol. né? Não vamos falar do Tupi. Tá Mas brincadeiras à parte, pô, essa sua experiência, essa sua vivência, ela é muito reflexo do que acontece com muita gente, né? Assim, a gente vê muito disso acontecendo e como que foi? Assim, beleza. Pô, você começou pelo dólar, né? Você falou, cara, quero comprar dólar, buscou informações do dólar. Isso também é uma das coisas que às vezes até a gente comenta lá com o pessoal entra lá na sala, comprei aqui, sei lá, essa é a melhor de todas, né? Essa Petro de vocês está mais cara, minha Petro está mais barata. O cara falou, pô, minha Petro só custa 30 centavos. Porque tava comprando opção. Cara, tá. chega a ser triste, porque você vê que a pessoa, Tem ela alguma coisa errada nessa faltou a instrução e as pessoas acham que é muito fácil. Então, o fato de você ter corrido atrás também fica aí de sugestão pra galera. Mas beleza, e aí, pô, chegou lá. Como é que foi assim, sei lá, as primeiras operações no dólar, no momento em que você tomou a primeira pancada? Como é que você se comportou assim? Porque, geralmente, ou você teve aí a pergunta é, você tomou pancada e perdeu dinheiro, ou você teve a sorte, o azar, que a gente brinca, né? O azar de ter tido sorte, que aí você fala assim, esquece, tô gigante, já sei o que eu tô fazendo. E aí você aumentou a mão e... Como eu tinha lá o conhecimento do Swing Trade, não foi tão péssimo assim o começo, né? Mas a primeira pancada foi brava, né? Porque o impacto é diferente do Swing Trade pro Day Trade. Daí isso eu fui sentir de uma forma diferente, né? E... Aí, o engraçado de tudo isso é essa questão que a gente tá falando meio que de ego mesmo, né? Eu me sentia, tipo, invencível ali pelas ações. Falei, nada de tão grave pode acontecer aqui. E aí, você entra num mundo totalmente diferente e você... Sabe qual é a sensação que eu falo até hoje? A gente fica meio anestesiado, é meio ridículo, sabe? E é só quem faz day trade mesmo sente isso. É estranho você conversar, que nem quando eu converso com uma pessoa que não é de mercado, a pessoa olha pra minha cara e fala assim, tá, mas por que você não parou? Que é o óbvio. meio simples, né? Que seria o óbvio. Aperta o botão e para. Na hora, isso até passa pela sua cabeça, só que é engraçado, cara. Você não consegue fazer. Tanto que hoje em dia tem tantas ferramentas justamente para você se controlar, né? Para travar ali suas plataformas e tudo mais. Porque na hora, você entra num estado que não dá, assim. Então, eu cometi aqueles erros que eu cometia no Swing Trade, de fazer o médio errado, né? Para trás ali, inconsciente. E achava que isso ia dar certo. Mas, por exemplo, ele pega uma tendência ali que não vai parar de cair, por exemplo, se está comprando... não tem preço que aguente. E o tempo é seu inimigo, né? No dia a dia ali no day trade, exatamente. né? Alguns segundos, às vezes, Sim. né? Então, tinha umas porradas ali. As notícias eram totalmente diferentes. Isso não tem no Swing Trade dessa forma. O negócio não é aquele mesmo impacto, coisa fica diluída, sabe? né? No Swing Trade, né? Não, e a primeira notícia, a primeira porrada de uma notícia que eu tomei, que eu nem fazia ideia do que estava acontecendo. Isso é muito importante, né? Você, hoje, naturalmente, eu tenho certeza que você fica de olho no calendário econômico do que pode impactar, o que não pode, né? Com De certeza. tempos em tempos muda essa narrativa, né? Eu lembro do livro bege. Pô, o livro bege... Caralho, o livro bege, vai sair o livro bege, toma cuidado. Hoje o livro bege não faz nada. nem... Vai... Não, o próprio payroll também, né? Um tempo atrás, nossa senhora, era um barata voa danado. Hoje em dia, tudo bem, causa Ainda volatilidade, tá, mas bem mas menos, né? bem menos. O CPI, O os CPI, últimos por exemplo, hoje já aham. é bem mais... Teve um CPI aí, ultimamente, que a barra do dólar subiu, tipo, 50, 60 pontos. Foi isso. E acho que o índice 2.000 pontos de queda, tipo, bem mais que um payroll, Sim. tipo... Mas, assim, a primeira porrada que eu tomei, porrada grande, foi 60 mil reais de notícia. Porque a espertona Nossa colocou... Entrou no dólar e não pôs stop. Porque não precisa, né? Sim. Pra que você vai Só pôr um toma stop lá? quem usa, né? Só toma Quem stop coloca. usa, Jesus. Aí eu não coloquei. Porque pra mim, assim, eu não tava tão alavancado assim. E aí eu falei, tinha traçado lá essa região do suporte, tinha feito minha compra e tal. Eu falei, mesmo que der errado, eu ainda tava nessa fase péssima do preço médio pra trás. Eu falei, daí aqui eu monto mais uma posição, que eu tinha já, né, feito isso na minha cabeça, todos os cálculos ali. E não vai dar nada errado. Era um dia de notícia, o negócio só, tipo, foram 60 mil reais, Aí esse dia pra mim foi a primeira porrada grande.
que eu tomei, assim, e foi um dia que eu fiquei em choque, porque eu falei, cara, como assim? Eu perdi 60 mil reais e, tipo, em alguns minutos, sabe? E isso eu acho bem importante para as pessoas que olham a gente, às vezes, postar resultados, tipo, hoje em dia. Eu tomo um cuidado, assim, no Instagram, muitas vezes as pessoas me falam, por que você não posta valor e tal? Eu, às vezes, posto ponto e muitas vezes até tempo contrato e tal, porque eu quero mostrar para elas ali a operação, para quem é trader. Tipo, Você mudou isso, né? Lá atrás você fazia um pouco... Você colocava, às vezes, até às vezes eu faço um mix, né? mas hoje eu vejo que você faz questão de ali apagar o... Às vezes eu tiro. O valor. Você escreve em cima, você marca em cima. Às vezes eu tiro, às vezes eu ponho. Porque assim, o cuidado que eu tenho com as pessoas é porque na fase da pandemia, surgiram muitas pessoas vendendo as tais facilidades. Tem muita gente boa na internet. E tem muito material bom na internet. Mas tem muita gente que vende facilidade para as pessoas. E aí, o que aconteceu nessa fase? Todo mundo achava que ia entrar no mercado financeiro e ia ficar rico do dia para noite. Já não fica? Quem me dera. Estaríamos todos muito ricos e felizes. Fica, mas tem que ter paciência, né? E é o que a gente estava conversando até um pouco antes de começar, que assim, o problema do day trade, o day trade ficou até super mal falado, porque tem aquela porcentagem de pessoas que se dão bem e tudo mais. Continua. Mas assim, gente... Mas melhorou, né? O problema é o trader, que a gente estava falando. Sim. O problema não é a ferramenta, o problema é a pessoa, né? Exato. Incluindo eu, porque nessa primeira fase é tudo que eu tô contando, assim. A gente ia entrar no negócio achando de fato que o rendimento que a gente ganharia em outros investimentos em um ano, a gente vai fazer em um dia. Então, olha o risco que a gente está se colocando. Quanto mais risco, né, mais caos. E aí, o que eu tava linkando lá com a história dos 60 mil reais e dessas facilidades é que a gente vai postar, às vezes, hoje em dia, depois de... Que nem eu já tô há 6, 7 anos no mercado... Às vezes, sim, eu vou ter resultados expressivos no day trade. Mas são anos que eu tô ali. E, assim, o lado legal é que você tem resultados expressivos, mas também não é só felicidade, né? Vai ter dia que você vai tomar porrada e você vai falar, cara... Então, mas é exatamente isso, por isso que eu ia comentar. Assim, se você quer ganhar, por exemplo, num dia, às vezes, os tais 60 mil que eu perdi aquele dia. Hoje em dia, você quer ganhar 60 mil? Você pode ganhar 60 mil. Sim. Mas você tá disposto a perder 60 mil? É isso. Não, e fora que tem uma outra coisa também, né? Ficou muito... A gente tem que lembrar que muitas das vezes muita gente lucrou com a ideia não só de falar bem do day trade, mas muita gente lucrou falando mal também. Exato. Então a gente tem que lembrar disso. Tem a polêmica, né? Que tem a polêmica. Tinha muita gente... Você falar mal de alguma coisa, engaja. Viraliza. E tem uma outra coisa também, assim, quando você vê a estatística de day trade isoladamente, você fala assim, caramba, né? A maioria não se dá bem em tudo. Mas assim, a estatística de muita coisa na vida vai contra muita gente, né? Cara, quantos jogos... Ó, vou falar aqui de novo. Cara, não só isso. Eu queria ser jogador de futebol. Quantas pessoas... Vamos lá. Eu tinha esse estudo eu tinha esse estudo, inclusive, acho que tá no meu Instagram lá atrás. CDC, tudo acho que tem lá. Quantas pessoas que tentaram, de fato... Por exemplo, eu não tentei ser jogador de futebol. Chegou uma época que eu falei, cara, não vai dar. Quantas pessoas tentaram ser jogadores de futebol? Quantas pessoas que tentaram, conseguiram viver do futebol? E, assim, viver, eu digo, viver. Comer... Eu vi uma pesquisa comentando existir, que o salário médio de um jogador pode ser de R$2.000, mais ou menos, assim. E quantas pessoas atingiram... né? Quantas pessoas, de todas as pessoas... Quantas pessoas, não estou nem falando para jogar no Real Madrid, não. Estou falando quantas dessas pessoas jogam em clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. Cara, você vai pegar um número assim, né? Mas todas as profissões são assim, e não precisa ser algo distante. A galera fala do day trade, e nem precisa ser algo distante. Até mesmo, você vai fazer um vestibular, quantas pessoas por vaga são, você vai fazer medicina. Assim, sei lá, você vai fazer medicina... Exatamente. É muito concorrido por vaga, mas não necessariamente isso quer dizer que você não tem que tentar fazer medicina se é isso que você quer fazer, entendeu? Eu acho que é algo que também que... Quando o pessoal costuma ver essas estatísticas isoladamente... Né? Tem hora que é muito fácil você mentir com estatística porque você não traz o contexto daquilo que está falando, né? Cara, até aquilo que a gente falou com o Cris, né? Tem paper para tudo, meu amigo. Você vai arrumar justificativa para qualquer coisa que você queira, que você vai na internet, você vai achar um paper. É o que a gente sempre fala, cuidado com a média. A média não é um bom lugar para você estar, não. Exatamente.
Não, e tem um detalhe que foi bem importante pra mim, assim. Eu conhecia traders bem-sucedidos e que viviam disso. Então, acho que isso foi importante, porque, assim, eu tive a minha fase ruim, que eu tava perdendo dinheiro e que, assim, eu não tava me dando bem, de fato, no day trade, né? E se não conhecesse essas pessoas, talvez eu tivesse desistido. Sim. Mas aí eu via que era possível. Fora que os dias que eu me acertava ali, eu falava, caramba, é possível. Só que eu preciso ajustar alguma coisa que não estava perfeito. E é um processo. Não adianta você achar que você vai sentar lá, que nem tem alunos meus que viram, e em 3 meses falam, Ivy, não tá dando certo, eu só tô perdendo dinheiro. Eu falo, gente, 3 meses. É isso. Em 3 meses, assim, é praticamente impossível, sabe? Então, além da pessoa achar que nem esse negócio da questão do começo, que em pouco tempo ela já vai se dar bem. Tem a questão que é o processo. Primeiro, você tem que viver aquele processo de amadurecimento. Tem a questão do tempo de tela que vai fazer diferença. Então, assim, em 3 meses, você nem entendeu tudo aquilo que está acontecendo. E quanto mais tempo de tela, mais conhecimento ali você absorve e com o tempo você entende as coisas que estão acontecendo, né? Tanto que hoje, quando eu olho para a tela, às vezes, eu não preciso ficar procurando certas entradas. Tem umas que elas estão claras, assim. E eu falo, se não tem uma entrada clara, se a gente precisa procurar muito, é porque não tem realmente o que fazer. Eu sei que às vezes a gente procura, hoje em dia acontece. E o outro ponto bem importante era assim, as coisas não vão mudar, não vai ficar mais fácil. A gente só amadurece. Então, assim, hoje em dia, eu ainda tenho alguns gatilhos que me despertam coisas ruins, entende? Eu ainda tenho momentos que eu tenho medo. Ainda tem momentos... Óbvio, stop faz parte da vida do trader. Você não quer tomar stop, você nunca vai ser um trader, assim. Vai ter momentos que a gente vai terminar no loss, aquilo que a gente estava falando de... Meu, você pega uma sequência ruim de mercado, porque além de tudo tem um ciclo, né? Sim. E aí você pega um ciclo ruim que não está encaixando no seu operacional, ali você se sente, assim, uma bosta. Você fala, putz, não sei fazer... começa tudo de novo. Então... Nunca vai virar fácil, né? O negócio é possível, só que toda hora você tem que fazer algum ajuste diferente. Então, por isso que a gente sempre fala o negócio, é performance. Então, todo dia você vai ter que trabalhar para ser o melhor naquilo que você está fazendo. Ou respirar em algum momento. Então, por exemplo, acidentalmente, ontem eu tomei um stop, depois de uma sequência boa. E foi um stop grande. E hoje eu tava comentando com as pessoas da sala, os alunos, eu falei, óbvio que hoje você se sente mal, você fala, putz, olha a merda que eu fiz. Eu não saí do meu gerenciamento de risco, mas eu falei pra eles assim, por pouco. Porque ontem teve um momento que eu falei assim, putz, lá vou eu. Eu quero apertar mais uma, mas eu falei, vai dar merda. Você aí, quase aceitou o convite, né? Quase. E eu tinha uma trava na minha plataforma que era de um valor financeiro, não tava nesse valor financeiro, mas eu fui lá em algum momento e falei assim, eu vou pôr essa trava pra ele não deixar mais eu operar hoje, porque eu vou fazer merda, então, entendeu? Isso é um negócio que eu acho bacana, que melhorou muito. Porque, vou dar um exemplo meu, né? Na época que eu estava em casa, não tinha as plataformas ainda eram bem mais rústicas do que elas são hoje. E você não tinha essa possibilidade de, vou criar o meu próprio risco hoje, de noite, 9 horas da noite, tranquilão do domingo, que não trabalhei no sábado, sexta-feira você sai cedo, né? Que sexta-feira o trader, quem não gosta de sair cedo? E você bateu lá a meta, você olhou Quem trabalha sexta-feira, como que é a fala? Quem trabalha sexta-feira ou é liso ou é desorganizado. É isso. Até parece, né? Tu corta pra sexta-feira. A gente 8h da noite no banco. Você é o quê? Você acha que você é desorganizado? Eu acho que eu bati 2 de 2 aí. Cara, então... E não tinha, né? Então, às vezes, a gente... Cara, já tinha que fazer as coisas. E hoje é muito mais fácil, assim... hoje várias plataformas, acho que quase todas, salvo engano, tem esse coisa. E aí fica a dica para você também, porque quando a gente fala com o gestor aqui e a gente conversa com alguns, o gestor tem lá o cara do risco, né, para falar para ele, irmão, acabou, por hoje é só, vai para casa, tira 2 dias até diferente, né? O Cris que a gente trouxe ontem, ele comentando, ele foi da Armor, né? Do Alfredo e tudo. Ele contando que o risco às vezes chamava ele porque via as posições e falava assim, hoje você não está operando do jeito que você costuma operar. Ou às vezes, e já cortava ele antes. Cara, assim. até de manhã, né? Ele falou, chegava lá, o cara o cara do risco já me conhecia, sabia que talvez eu não estava com uma boa cabeça no dia. Chamava para trocar uma ideia. Tipo cara, assim, e aí, como é que você tá? Isso é interessante, porque assim, às vezes eu trocando ideia com a galera lá, tem isso e a maioria das pessoas ainda não usa isso. E assim, isso salva, porque que nem agora, eu já tô com 6 anos de futuros.
E ontem, por exemplo, tô falando de ontem, foi um dia que eu já sabia que eu já tava com gatilho. Sabe quando você tá... E foi uma coisa muito besta, assim. Eu tava com uma operação que chegou a dar 27 pontos de dólar. Aí eu fiz a parcial, protegi a minha operação. Ele foi lá e me tirou no game, beleza. Aí fiz uma outra, tomei um stop. Ok. Aí fiz a venda. Cheguei a ficar com 10 pontos na venda de dólar. A hora que eu fui proteger a operação, ele já voltou com tudo e me tirou. Aí já despertou um gatilho que eu falei, meu... Não, calma aí. Pô, tá calma andando aí, muito, sabe? Daí você fala... Aí depois tomei outro stop. Aí já tava... Eu tenho um gerenciamento... Que já entra daí na parte mais operacional, né? Eu tenho um por financeiro. E tem um que se eu tomar 3 stops seguidos, eu paro. Eu faço exatamente a mesma coisa. E aí eu falei, meu, vai dar... Não ia dar o do financeiro, ia dar os 3 stops seguidos. E era esse que eu ia passar. E aí eu, ia passar esse, ia acabar chegando depois no financeiro. E aí ia dar aquele gatilho, porque eu tava com a sensação, sabe? De falar, meu, eu vou fazer merda hoje. Agora eu vou acertar, né? Não, e você sabe que não vai, né? O dia tava... eu olhava pro mercado, assim, era aquele dia que não tinha nada, sabe? Que você começa a ver tudo embolado ali, você Vou fala, diminuir meu... o tempo gráfico pra achar alguma coisa aqui. E Aí assim- você sai do... Você gosta do 15, aí você vai pro 5, daqui a pouco você tá no 2, aí daqui a pouco tá que nem aquela Não, galera, tem um 30 aluno- segundos. Um aluno meu no 15 segundos. Cara, 15 segundos. Cara, que 15 assim, não é coisa de maluco. 15 segundos. Isso é coisa de maluco. Desculpa o seu aluno, mas você é doidinho. Não, mas eu falo pra ele. Daniel, é o nome dele. Eu falo pra ele. Na sala a gente brinca com ele. Eu falo, ele fica testando o eletrocardiograma, Não, sabe? que Se o isso, coração coisa dele de tá doido. bom. Não, e assim, eu vou ser até bem mais radical. Eu acho que se a pessoa ela vai operar e ela não coloca a trava, ela tá praticamente planejando pra fazer bobagem, É sabe? isso, é Essa isso, coisa do é tipo, isso. nossa, hoje eu perdi muito além da minha conta. Tá, mas e a sua trava? Não foi ativada? Não, eu tava sem trava. Cara, desculpa, Não, e assim, sabe você quando- planejou isso. Você planejou da O bobagem. tá sem trava é você pular de paraquedas sem ter testado seu paraquedas antes, né? É, você assumiu um risco que, assim... e até é legal pra pessoa investigar, né? Porque pode ser uma própria autossabotagem também, assim, sim. É. no fim das Não, contas. E naturalmente, a gente sabe, a gente como trader, quantas vezes a gente... Assim, o grande vilão da história toda somos nós. Tá aqui, né? Não, a maioria dos dias que eu perdia mais, assim, era a autossabotagem. Que eu falava, não vou pôr a trava, porque daí eu queria continuar, Sim. né, ali, sempre com aquele negócio, vou recuperar. Os dias que eu me sentia mais confiante. Então, assim, as maiores perdas, tirando aquela que eu não sabia dessa notícia no day trade, né, que eu fui descobrir na Sim. prática, foi quando eu peguei aquela fase do dólar, muito boa, que o dólar, hoje pra quem estiver assistindo vai falar, essa menina é maluca, mas que o dólar tinha aquelas pernadas dos 100 pontos. Então eu fazia a minha entrada e consegui ir fazendo, aí depois que eu aprendi, né, o médio pra frente, que você Você vai aumentando a adicionando posição. posição, né, você faz parcial, ele faz o pullback, você aumenta a posição e consegue ir fazendo isso. Mas assim, do ponto de entrada, sem... Quando você vai Sim. tirando a posição, jogando, né? O médio pra trás. Do ponto de entrada, eu dava 100 pontos fazendo isso, ó. Tirando o contrato, Maravilha. ponto, E é muito tirando louco, contrato, porque ponto, contrato. Eu tava até parando pra pensar outro dia também. Se bobear já tem uma geração de mercado atual. Que tá acostumado com essa volatilidade. Não, maior, e né? que outra coisa que talvez não saiba o que é uma intervenção de Banco Central no meio do dólar. Tem. Porque tem um tempo gente que já na não minha tem, sala já que tem não uns quê? sabe. 3 anos. Uns 3 anos que não Eu tem. falei isso Não, esses estamos 24, dias. 4, né? É 2020, faz. Então, por exemplo, pessoal, pra quem não sabe, galera, 20, tem 21. um período de mercado há não muito tempo atrás que o Banco Central ele atuava no dólar. Então o dólar tava subindo e de repente uma barra ele caía 45 pontos, 50 pontos. Cara, era... E entrava em leilão. Era Assim. muito Exato. difícil operar comprado no dólar, porque eu ficava aquele... o dólar tá subindo 2%. Que hora Porque ele vai pra- entrar o Banco Central? Aí, tá subindo 2,5%. O Banco Central vai entrar. É que pra gente parece recente, mas eu acho que imagina. Deve Cara, ter não gente tem- que vive mercado que nunca viveu isso. Cara, Não, isso na era minha sala desesperador. tem gente que não viu. Inclusive, esses dias eu tava falando, porque teve aquele movimento do fim do dia, que o dólar acho que caiu 40 pontos no final do dia. Foi recente agora. Foi agora. Tem... Semana passada. Foi. E ele caiu exatamente do alvo que ele O tava, que dólar era despencou praticamente... e o índice explodiu. Foi no Exato. finalzinho do pregão. Exato. Ele tava num alvo de FIBO e ele foi parar lá na VWAP, Uhum. que era uma outra retração de FIBO. E acidentalmente, né, Banco Central sempre entrava nos alvos de FIBO, era um sim, negócio bem maluco, assim. Virou até uma... Eu lembro do folclore Sim. do FIBO, né? Mas beleza, vamos esquecer isso. Não, aí, né? e daí nessas fases, por exemplo, eu peguei a fase do dólar, subiu 100 pontos lá, então, assim, você entrava no dólar, qualquer pullback que ele fazia, deixava um candle de gatilho, você entrava, eram muitos pontos, assim. Então, até
nem era tão difícil entrar ali no dólar, sabe? Sim. Era difícil porque tinha hora que ele dava umas pernadas, você falava, meu, onde eu entro aí? Porque ele puxava tanto que você falava, onde Você não eu conseguia vou? achar um espaço para respiro, né? Não tinha, às vezes não tinha um pullback, sabe? Alguma coisa assim. Então eu peguei essa fase, que algumas pessoas que se forem recentes nem conhecem, que o dólar acho que nunca mais andou 100 pontos, né? Subiu 100 pontos no dia. Isso era no dia. Se bem que agora com o dólar já 5 e muito, daqui a pouco 100 pontos vai ser... Teve um dia subiu que meio por cento, quantos pontos? 100 pontos. Teve um dia aí que ele subiu, acho que uns 90 e poucos, né? Recente também. Voltou a subir. Mas foi mais perto disso, assim. Mas não tá tão comum, né? Assim. Não. E não foi numa sequência. Ele chegou a fazer um pullback bem profundo pra depois subir. Antes era... Eu tô brincando porque o dólar daqui a pouco já tá R$8 e a gente tá aqui... Pô, brincadeira, não, dólar R$8 não, gente. Dólar a 3 e... R$5 é o novo 4,90. Não, olha só, vamos comentar o seguinte. R$5 é o novo 4. Vamos 4,20. Vamos combinar o seguinte. Vamos todo mundo pensar positivo pro dólar e voltar pros R$2. Pra gente poder ir pra onde? A gente vai? Pra Disney. Melhor lugar do Caravana mundo. do tio Lucas. Esquece, cara. Aí 2026 tá chegando, tá? Só pra avisar, hein? Se você quiser. Tô brincando, calma. Vamos todo mundo. E daí, nessa fase, ficou fácil pra mim fazer os tais 100 pontos no dólar. E aí eu me senti o quê, né? Invencível de novo. Então voltou aquela fase... Eu esqueci a fase ruim. Tinha lá, óbvio, o perrengue. Esqueceu tudo que você apanhou. Esquecer no day trade é difícil, né? Porque você sofre tanto. Mas assim, esquecer não dá. Mas aí eu voltei a falar, meu, sou invencível de novo, né? Então você vai. Nossa, a hora que você toma outra porrada, daí é aquela porrada que é quase, tipo, eu vou desistir disso de novo, porque... Meu, realmente... Daí você começa a concordar com as coisas, né? Você fala, meu, realmente day trade não é pra ninguém. Ninguém devia viver de day trade. Sabe aquelas conspirações, né? Porque dói, cara, dói. Essas porradas doem. E por quê, né? Porque, assim, o erro foi o quê? Do day trade? Não, o erro foi meu, que tava com excesso de confiança ali, tendo bons resultados. Fui aumentando minha mão. Fiz merda, porque essa é a real, né? Sim. Não é... Eu fiz merda Sim. e tomei uma porrada grande de novo. Aí, meu, essa fase... foi porrada. Aí eu parei eu parei 3 meses e não operei. Respirei, tipo, eu falei, cara, eu preciso respirar, eu preciso ficar fora do mercado, tipo... Já tinha técnica e tal, mas eu precisava amadurecer outras coisas, né? E aí depois eu voltei, assim. E nessa época você ainda estava na advocacia ou não? Ou você já tinha... Ainda tava. Como que foi essa transição? Porque hoje essa conciliação, né, também, né? Como que você conciliou e depois como que você fez a transição? A questão da advocacia, assim, a minha fase, eu tive uma sorte de as coisas não serem mais o processo, você não precisava mais tanto... Eu ia até no fórum, algumas audiências ainda eram em fórum e tudo mais, mas a maioria já estava indo para aquela coisa, tipo, automatizada, eletrônica e tal. Então, tinha muita coisa que você não precisava fazer, sabe? Casa. Aí... Tinha, por exemplo, estagiário pega o processo e tal, então a gente ficava muito no escritório. No escritório você consegue acompanhar o mercado, então dava para fazer tranquilamente. Se eu estivesse naquela fase antiga, que você vive no fórum e tal, não dava para acompanhar o mercado, né? Mas a minha, como eu ficava muito no escritório, até ela tava sempre lá, você consegue ali, fazer. E daí eu li o processo depois que o mercado fechava, tipo, à tarde. Né? Então, de 9 até às 18, ela ficava no mercado. De 18 às 20, ela Aí era advogada. Aí falavam que você não é organizada, não é isso, né? Que eu tô em 2 profissões. Né? E a transição, era mais ou menos como que foi? Isso. Quando então, você aí, foi deixando a advocacia? Quando as coisas foram acontecendo, né? E dando certo de fato, aí eu falei, agora realmente cansei, né? De ter uma performance de 2 coisas ali. E daí eu... Falei, desencanei, vou ficar no mercado. Porque eu realmente me apaixonei pelo mercado. Tanto que, meu... É sério, pra você não desistir ali com tanta porrada... Porque o negócio dói, cara. Dói real. E eu falo assim... Eu sei que eu não fui disciplinada, que eu não fui o exemplo. Eu fiz várias coisas erradas nesse processo todo e tal. Aprendi mais pelo caminho, tipo... Teve as dores ali, aprendi na prática mesmo, real. Testei tudo que me falavam pra não fazer. Então, por isso que eu entendo várias pessoas falando, sabe? Dói mesmo. Mas você aprende. Só que eu fui insistente. Então, eu via as pessoas ali que eu tinha como exemplos, inclusive já de referência, né? Que sempre me perguntam. Eu não tive professores tipo Brasil, assim. Eu fui conhecer as pessoas daqui depois, né?
sempre me perguntam, eu uso muito Fibo, aí me perguntam do Ogro e tal. Eu fui conhecer o Ogro depois que eu já usava Fibo. As minhas referências foram de fora e era por causa de uma amiga minha. E aí ela tinha um professor de uma faculdade de fora, que era um senhor, já faleceu. Trader raiz, sabe? Ele era professor de uma faculdade da Ivy League lá, tipo, top o cara. E ele que me ensinou muito, assim, mas era meio que assim, estou te dando o livro aqui, sabe? Se vira. Corre atrás, Não né? era pegar na mãozinha e ensinar, sabe? Então, eles me falavam que eu não deveria fazer e eu não escutava. Então, teve essa parte do sofrimento, assim, sabe? Mas deu certo. E quando tava tudo caminhando ali pro bem, eu vi que funcionava. Aí eu não parei com o swing trade. O que aconteceu só nessa transição? Teve uma fase que o dinheiro que eu tinha juntado ali no swing trade tava quase acabando das merdas que eu tinha feito no swing trade. E aí era essa fase que eu tinha me dado meio que assim, ou você aprende essa merda agora, Ou... pode falar essas coisas, né? Pode. Eu falei, ou você aprende essa merda agora, ou você vai ter que parar de fazer isso. Daí juntar uma grana de novo e tal, porque senão eu ia ter que começar a mexer num dinheiro que não era pra mexer, entendeu? E aí, essa foi a minha última fase ali. Então, eu chamo de surtos, né? Eu tive, tipo, 3 surtos ali antes de começar a encaminhar de fato. E essa foi a terceira, que foi a última, que foi a mais... que eu fui mais rígida comigo. Tinha acontecido a merda grande lá de valor, assim, tal. E eu tava bem num limite. Eu falei, ou agora dá certo ou já era, entendeu? E aí eu parei, respirei tudo de novo. Fiquei um tempo afastada, estudando mais, afiando umas coisas. Aí... até conversava com um psicólogo sobre isso e tal. Tive que cuidar de alguns detalhes. E daí, quando eu voltei, mais responsável, com tudo afiado, não saí mais do gerenciamento de risco. E esse foi o detalhe mesmo. Porque todas as outras vezes, o erro era esse. Em algum momento, eu fazia merda, entendeu? Parece que é bobeira, né? Que a gente fica, pô, ó o gerenciamento de risco, ó o gerenciamento de risco, ó o gerenciamento de risco, ó o gerenciamento de risco. Pô, esses caras são chatão com esse negócio de gerenciamento de risco. Eu não vou botar stop, porque... toda vez que eu boto stop, o cara vai lá buscar meu stop, pô. A máquina tá vendo. O RLP. O RLP foi lá buscar meus 2 contratos. Eu falei que não era pra botar stop, é o RLP. Os 2 contratos. Mas eu acho muito legal que você trouxe, assim, o quanto que o gerenciamento de risco fez com que você vencesse essa arrebentação sem, de fato, obviamente, perdendo dinheiro em algum momento, mas sem que você quebrasse a sua conta, né? Porque é muito fácil a gente aumentar a mão e... eu estava certo. Eu brinco muito que a gente não pode acertar a tendência, mas errar o time, né? Não adianta nada. Você saber que... Você falar que vai subir o dólar, só que você compra o dólar, você tem um stop de, sei lá, 15 pontos lá no último fundo, aí o dólar vai lá, belisca o fundo, começa a subir, aí você compra de novo, aí ele faz outro fundo. Então, assim, você acertou a direção. No final do dia, o dólar subiu 30 pontos, 40 pontos, mas ele trabalhou durante o dia, você tomou 3 stops, você perdeu dinheiro. Exatamente. Mas o quebrar a conta é relativo, assim, eu quebrei as contas, né? Mas Sim. que eram os dinheiros que eu tinha definido. E assim, é que esse final que eu falo, eu tinha esse limite, que era o último para eu continuar, que era o quebrar de fato tudo que eu tinha destinado para aprender isso, assim. Mas dentro do começo, quando eu falava, eu vou por tanto... Então, merda, mas o que eu tava querendo dizer é exatamente isso, no sentido de, você definiu limites ali de quanto você poderia perder para em algum momento você repensar se aquilo era para você. Sim. E também para você não deixar todo... Porque assim, você poderia ter deixado o dinheiro todo na conta de uma vez só e falar assim, sim. Vou deixar aqui, vou dar um exemplo qualquer, tá? Vou deixar aqui 100 mil na minha conta. Quando acabar esses 100 mil, se esses 100 mil acabaram minhas fichas. Pô, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso foi uma coisa que, sem pensar... E nem sei porque eu não fiz, assim, né? Porque eu podia ter pego, inclusive, o lucro lá das ações do swing trade e ter colocado tudo uma vez. E isso foi meio que sem pensar também. Eu não fiz, eu fiz em 3 partes. Então, ficou esses 3 surtos aí, sabe? Que eu separei. Mas isso foi meio que acidental, tá? Eu não tinha pensado nisso. E acidentalmente, assim, deu certo. Porque deu tempo de ir ajustando coisas no processo. E eu falo, hoje em dia, eu entendo o que aconteceu quando eu olho a história, sabe? Mas quando tava tudo acontecendo ali, eu não entendia nada. Então eu falo, putz, foi bom, porque se eu tivesse deixado tudo de uma vez, eu teria feito essa merda na primeira etapa, perdido todo o dinheiro da primeira vez e talvez eu não estaria
Em algum momento eu ia querer insistir, mas Sim. eu ia ter que juntar uma e grana ou muita gente pegar para antes dinheiro também, de uma né? reserva. Tipo assim, porque às vezes muita gente também, eu sinto que uma coisa que eu observo, assim, obviamente que a gente não tá querendo estimular que a pessoa perca, mas assim, às vezes por a pessoa não ter não saber administrar, ela sai do mercado totalmente antes de fazer o tempo daquilo virar também, né? Eu sinto que é o problema, eu acho que talvez o pior problema dessa questão de não saber dividir ali o quanto no início, é porque às vezes você pode acabar desistindo da parada que você teria talvez total condições de dar certo, pelo simples efeito do tempo também, né? Uma coisa que ela falou, que eu achei interessantíssima, eu peguei essa frase, ela falou assim, tem muita coisa que o seu olho não está treinado para ver. E com o tempo, parece bobeira de novo, esse tempo de tela, gerenciamento de risco, esse tipo de coisa, mas realmente, quantas vezes, cara, sei lá, vou dar um exemplo aqui, uma coisa que não tem muito a ver com isso aqui, mas, por exemplo, eu gosto muito hoje de futebol americano. A primeira vez que eu assisti futebol americano, eu falo assim, puta, que jogo chato. Que merda é essa? Eu também. Que porra é essa, cara? Que é isso aqui? Pô, o cara tá lançando a bola pro outro. E eu ficava maluco, eu falava assim, pô, o cara tocou no outro, acabou o jogo. Deixa o cara correr até o final, pô. 50 horas de jogo. 50 horas, de novo propaganda, ela vem de novo intervalo, pô, de novo. Cara, hoje eu sou aficionado. Eu gosto demais, eu assisto, cara, eu torço pro Green Bay, eu vou no jogo que vai ter aqui. Inclusive, pô, né? Doeu muito no meu bolso esse jogo, porque eu escolhi ali o ingresso quase gritando pro Jordan Love, vai, filho da... Mas assim, quando você começa a entender o jogo, e é um pouco disso, tentando fazer aqui o paralelo com o que a gente faz, quando você começa a assistir mais vezes, quando você insiste naquele negócio, é que, pô, para assistir futebol americano, você tem que pagar a assinatura da TV. Né? A assinatura da TV aqui é uma plataforma. Você também não precisa começar com 30 contratos do índice cheio para poder aprender. Você pode começar devagarzinho. Você pode começar numa conta de simulação que tem hoje. Né? Na época que eu comecei, só tinha o Folha Invest. Que não tinha gráfico. Que não tinha gráfico. Você tinha só a carteira, você tinha que escolher. Então, assim, pô, a questão de você se acostumar com a visualização dos gráficos, a questão de você se acostumar com a dinâmica de preço, né? A gente brinca muito também com as pessoas que... Você não adianta que você queira fazer day trade em Petro, Vale, Gerdau, Ambev, índice futuro, dólar, Bitcoin. Cara, não adianta, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai ter que escolher alguns ativos onde você vai começar a entender aquela dinâmica de preço e como é que se comporta. Tem um foco, né? Então, eu acho. Quando você começa a entender um pouco mais do jogo, ali, a movimentação, fazendo parada de novo, a movimentação dos jogadores com o candle, ali, com a movimentação dos players dentro do mercado, eu não estou falando para marcar nenhum player, não. O pessoal adora, tem gente que gosta. Então, tá lá, o varejo tá lá, eu vou fazer aqui, ó. Pode até funcionar, não sei se funciona ou não, nunca parei para testar. Mas eu acho que essa dinâmica, esse exercício diário de você acompanhar o mercado e o fato de você ter ficado essas tuas 3 tranches ali te deram tempo suficiente também para você começar a identificar, e obviamente teve um esforço de estudo, né? Teve um esforço de dedicação para o negócio, e você, chegar ali e ver aquele negócio ao longo do tempo, começar a se acostumar com aquela ideia, com aquela visualização, com a dinâmica do mercado, com o ajuste de stop, talvez vou botar um stop um pouquinho mais para baixo, porque vou diminuir a mão, botar o stop, aumentar um pouco o stop, porque talvez eu esteja operando, não tem forma certa ou errada, mas talvez eu esteja sendo muito curto no meu stop. Você pega até aqueles detalhes tipo armadilha, né? Você fala... Quando você... Então, e aí, outro ponto, né? Que você estava falando esse negócio... Gente, não adianta você também querer operar várias coisas. E aí, como eu já estava no dólar, eu falei, não adianta eu querer inventar o índice. Eu falei, eu vou focar no dólar. E fazer o melhor que eu puder no dólar. Tanto que eu fui começar a operar índice mesmo, bem recente. Eu tinha tentado algumas vezes assim, mas eu não operava índice, não. Eu fui começar agora, e ainda por causa da sala que as pessoas operam índice. A maior parte, inclusive, gosta do índice. Mas eu sou total dólar, assim, sabe? Índice, pra mim, foi aquela fase que o dólar tava andando um range de 10 pontos no dia, e aí complicava a situação. Aí eu falei, pra não ficar sem operar no mercado brasileiro, vou operar índice, né? E senão eu nem operaria, eu gosto do dólar mesmo. E aí você começa a ver algumas particularidades do ativo, né? Então, eu sei algumas armadilhas que o dólar tem ali. E aí, antes eu caía, né?
Você olhava de mão cheia ainda. Você falava, nossa, olha que lindo esse negócio aqui. Você ia lá e entrava com o mesmo impacto que você entrava, o Kendall ia lá e fazia assim... Você já tomava stop no mesmo segundo que você apertava o gatilho ali, né? O gatilho não, o botão de entrada. Aí você vai aprendendo uns macetinhos de cada ativo ali que você tem, que eles têm umas particularidades, Você acostumando com a volatilidade. Exato, também. E aí eu falei, vou me especializar em um ativo e fazer o melhor que eu puder nesse ativo, né? E foi o dólar. E eu tenho 2 dúvidas dessa sua trajetória. Uma que você falou do psicólogo. O quão importante foi, não sei se você ainda tem um psicólogo que te ajuda naturalmente, não só no mercado, mas também, porque você vive isso. E como que você chegou... Aí eu vou deixar esse negócio daqui em diante é com você. Do quê? Como é que você chegou no negócio do Fibonacci? Como é que virou esse negócio? Como é que você desenvolveu essa técnica? Tá. O psicólogo até hoje. Inclusive, eu acho que ele é quase um trader agora já. Ele ouve eu falar tanto que ele é quase um trader. E uma coisa engraçada, tá? Tanto psicólogo como um dos meus professores do direito. Você transformou o seu professor? Que virou aluno. Que legal. Ele via eu fazendo as coisas e tal, daí ele começou, ele veio, comprou a mentoria, começou na mentoria, e assim, direito constitucional, né? Desculpa, mas era chato pra caramba. Não é tributário, né? Que às vezes tem mais a ver. Não, era chato pra caramba, constitucional, eu enchi o saco dele na faculdade, assim, e aí ele virou meu aluno. E olha que doideira, o professor virou aluno, olha aí. Virou. Maneiro, né? Foi muito engraçado isso. E daí o psicólogo foi a mesma coisa. Eu acho que hoje ele é um pouco trader, ele entende muito de várias coisas que eu vou falando, porque é difícil. Antes eu não conhecia, tá? Hoje em dia eu conheço, que nem tenho amigas já, inclusive, que são psicólogas para trader. A gente trouxe, inclusive, alguma. Uma aqui tem... Foi a Natália. E a gente tá pra trazer ela foi minha psicóloga, aliás, antes de entrar no banco. Não, e assim, hoje em dia eu conheço, né? Eu tenho 2 amigas, inclusive, que eu adoro. Rafinha. É sensacional. Ela tá na sala, ela fez a minha mentoria também. E a Má. São sensacionais, assim, sabe? Hoje em dia, conversar é diferente. Então, pra quem tá conversando e quer falar sobre esse assunto, eu já acho até mais legal. Porque tem um direcionamento melhor. A pessoa entende o contexto, né? Na minha época, não tinha isso, né? Eu não conhecia... Quer dizer, eu não sei se tinha, não conhecia. E então, ele me interpretava ali de outras formas. Ele tratava, acho que, os meus gatilhos, né? Dessas formas aí. Hoje em dia, eu segui com ele, não mudei. Porque já tá acostumado, virou meu trade, já sabe o que eu tô falando. E deu certo, no fim, deu tudo certo ali. Mas foi essencial. Porque eu ignorei muito essa parte, tá? De coisa emocional. Eu ignorei bastante. Todo mundo falava que eu controlo minha cabeça, eu faço o que eu quero. Tipo, aquele negócio assim. E até hoje, tá? Porque é o que eu falei ontem. Agora eu já sei que eu vou ter esse gatilho. Eu já consigo saber. Eu sei que vai dar merda, né? E é bem importante isso. Porque, assim, era o que antes, era aquele dia que você devolve seu mês, você devolve, às vezes, anos. Você ferra a sua vida inteira, assim, por um momento. E é importante isso, porque mulher, por exemplo, não desmerecendo o homem, deve ter outros gatilhos em vocês, mas a gente ainda tem a questão de hormônio de TPM, sabe? Tem alguns outros tipos de hormônio. E nessa fase, a gente fica com uns pensamentos meio bagunçados para algumas coisas. Tanto que, às vezes, eu sei que tá chegando perto da TPM por algumas dessas coisas no trade. Que eu já olho e eu falo, eu acho que eu tô de TPM, porque eu já vi alguma coisa ali no trade que eu... Sabe? Eu acho que eu tô perto da TPM. É estranho, sabe? E... As pessoas acham, quem não faz essas operações, que é besteira isso. Mas, você acordou num dia que alguma coisa já deu errado ali, é foda. Porque tem uma resposta diferente, sabe? Se você não tá bem, fica sem operar. Você não precisa operar todo dia, eu sempre falo isso. Tem mercado todo dia, né? Exatamente. Você desconta muita coisa, né? Exatamente. Tem dia que eu tô muito bem, assim, que eu acordo muito bem e tal. Tem dia que eu até sonho. Esses dias eu sonhei que o dólar ia subir lindamente, não sei o quê. Eu já tinha visto o gráfico antes. É um viés que eu mesmo crio, né? Tinha visto o gráfico e o contexto macro tava lindo, que o dólar ia continuar subindo. Acho que eu já dormi, sonhei com isso, acordei, já falei pra galera da sala. Tipo, parecia que eu era um guru, assim, já sabia tudo o que ia acontecer. Fui mó bem no dia. Tem dia que eu já acordo, tipo... Não, hoje vai dar merda, não sei o que lá. Vai dar merda. Parece que é um negócio que você cria. Não sei se é, assim, uma realidade que você cria, né? Mas respeita. Porque se você cria ou não cria, respeita, sabe? Faz total ou vai sentido. mais leve naquele dia, respeita.
Porque é engraçado, sabe? Uhum. E aí, a questão do FIBO, que é a próxima, foi por causa das minhas amigas também, que já utilizavam. Uhum. Eu só usava análise técnica até então. E, assim, eu falo que meu operacional, ele é bem básico, não tem muita coisa. Pode falar? as Pode, coisas? fica à Tem- vontade. Pode, claro. Então, peraí, momento corte, então. Sim, O que o tem na tela Do operacional. de Eve? Vamos lá, então, o que tem na tela. Eu falo que é bem simples, porque, assim, eu uso basicamente médias móveis, Tá. o Fibonacci, as médias porque já vão perguntar, né? As médias são 9, 20, 50 e 200. Todas são exponenciais. Uhum. E além delas, tem uma 200 aritmética. Uhum. Eu já explico por quê, porque isso é legal. Uma VWAP. Aí tem o Fibonacci, né? Que daí eu traço as projeções e os espelhamentos, as retrações e tal. Volume, eu só uso o volume profile, eu nem uso outro volume mais. Porque daí eu vejo, tipo, as Só do exaustões, essas ladinho. coisas de outras. Só do ladinho. IFR. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais na minha tela. A linha do ajuste, do fechamento, só Pra ter por como estarem parâmetro. lá. Só isso. Nada mais. Só uso isso. Não tem mais nada na minha tela. Então, assim, eu falo que é simples, né? Não tem um monte de indicador, não tem nada. Às vezes, os alunos ou alguém me fala de alguma coisa, aí eu fico curiosa, porque hoje em dia eu já tenho um operacional, assim, que funciona. Então, às vezes eu fico curiosa, quero acrescentar alguma coisa, eu vou lá, Você vai dar uma testada. testo, vou olhar alguma coisa. Sempre, se Curiosidade for sempre pra bom, né? melhorar também, sabe? E, além disso, aí eu olho... por exemplo, como tem na sala os índices, né? O índice. A gente olha, né? Petro, Vale, o IFNC. Mas eu também nem me atento muito ao gráfico. Eu olho mais a grade e tal. Aí dou uma olhada no DI por causa do dólar, mas também, né? Tipo, Sim. sempre o gráfico manda ali. As ações de fora, o mercado de fora, por exemplo, também é bem... Bem raso. Até porque é bem também não dá pra superficial. prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. né? Exatamente. É só pra saber, aquele dia que tá tudo confuso, sabe? Um tá subindo, o outro tá caindo. Você já sabe que vai ficar tudo travado. É só pra você ter uma noção do vento, né? Pra onde Exatamente. tá o vento. Assim. Exatamente. Porque o dia que tá tudo direcional, tá lindo, você fala, meu... Justamente porque nem eu encaixo na questão de alvo de Fibonacci, né? Quando você pega, por exemplo, uma tendência que tá alinhada. É o dia que o mercado tá totalmente encaixado. Os tempos gráficos ali também estão todos fluindo. Você fala, pô, não vou sair no primeiro alvo. Tem Sim. capacidade de chegar pelo menos no segundo. Então, é pra isso. O dia que tá tudo mais bagunçado, aí você fala, pô, esse primeiro já vai atender aqui e olhe lá, né? Tem dia que é melhor. Você gosta de Senão eu olhar vou mais no morrer tempo aqui. gráfico? Gosto. O que eu faço Como que dentro isso funciona na sua cabeça? Eu gosto do operacional assim. Eu sempre falo que eu opero o micro. E aí eu considero o micro assim, tipo, eu uso 2 e 5 para achar meu gatilho operacional. Tá. 2 junto com 5. Daí eu já explico como que eu faço isso. A favor do macro. Daí, o que seria o meu macro? Tipo, o diário, eu só vou olhar no começo do dia ou quando fecha o dia. Então, como macro ali, eu vou usar 60 durante o dia. Uhum. Aí, o que eu falo esse micro a favor do macro? Que às vezes as pessoas vão falar assim, eu tô operando contra a tendência. Mas às vezes o contra-tendência ali no micro não é a contra-tendência do macro. É que você tá falando o seguinte, talvez você esteja num movimento que você vai olhar o gráfico de 2 minutos, aí você tem topos e fundos descendentes. Mas você vai olhar os 60, tá a média dando suporte para todo o movimento, preço com topos e fundos Exato. ascendentes, e aquela amplitude dos 2 minutos, ela simples e puramente é uma correçãozinha dentro de um candle de alta ou dentro de um movimento mais longo de alta dos 60 minutos, é isso? Hoje, por exemplo, assim, eu vou falar do índice que estava bem bonitinho. O índice estava caindo, aí ele chegou numa região de um suporte que ele estava ancorado ali nas médias de 200 dos 60 minutos, né? Eu vi inclusive essa média. Eu tava de manhã, foi mais ou menos umas 10h30, 10h40, por aí. 11 horas, eu acho. Acho que foi 11 horas. Era, não lembro exatamente o horário, mas era cedo, assim. E lá era um terceiro alvo de espelhamento. Aí eu já juntei o terceiro alvo do espelhamento, eu uso umas confluências, né, para operar. Então era o terceiro alvo de um espelhamento, tinha esse suporte, tinha as médias de 200, eu falo as porque eu uso duas, né? As médias de 200 ali dos 60 minutos. Aí eu falei, bom, ele chegou lá. Nesse tempo, ele começou a fazer uma leve puxou. rejeição nessa situação, né? Ele andou bem depois dali.
Então, depois ele andou. Mas nessa hora que ele faz isso, que nem... Eu fiz uma comprinha ali. Uhum. O que era essa comprinha? Tipo, o pullbackzinho. Era só uma correçãozinha ali. Pra depois ele fazer Sim. a continuação, né? Uhum. Do movimento. Então, eu gosto de fazer essas coisas, assim. Eu fico olhando o que vai acontecer. Porque eu falei, ele não vai passar a média de 200 totalmente ascendente ali. Eu falei, dificilmente, não é que ele não vai, né? Mas dificilmente ele passaria de uma vez, sem fazer uma correção. Aí eu vou no 2 e no 5 minutos ali... Pega um gatilho com stop barato a favor do que está acontecendo ali. Então, tinha um monte de coisa ali segurando esse preço, Você né? tinha um suporte relevante, você tinha uma tendência anterior ainda de alta, e aí você tem uma correção, e aí você falou assim, pô, essa média ela é relevante para todo mundo. Então, você foi lá no prazo mais curto, onde você teria algum ponto de alguma, sei lá, vou dar um chute aqui, tá? Algum pivô sendo acionado, Exato. alguma resistência em prazos menores sendo rompida, e aí você decide a sua entrada e você coloca o seu stop, por exemplo, abaixo da mínima desse candle dos 60 minutos. E ainda tinha, o terceiro alvo lá do espelhamento, aí ele forma um candlezinho, um gatilho, que era tipo um martelinho, você fala, perfeito, entendeu? E aí eu faço bastante isso, assim, eu procuro essas regiões nesses 60 minutos, né? Óbvio que 60 demora muito mais para reagir do que os tempos gráficos menores, mas daí quando ele tá chegando nessas regiões, você vai olhar o menor, você não vai olhar aquele. E quando ele começa a defender, eu não sei se ele vai terminar do jeito que eu quero. Por exemplo, uma trap. Ele vai começar a fazer a trap no 60. Eu não sei se ele vai fechar sendo uma trap, porque falta muito tempo para fechar. Mas enquanto ele tá fazendo um padrão, se no 2 ou no 5 acontecer alguma coisa, você consegue pegar um movimento grande às vezes. Sim. E depois, se ele descaracterizar o movimento, tudo bem, você já fez a sua parte ali. Só que isso permite que às vezes você vai fazer uma entrada perto de regiões, tipo, máximas e mínimas do dia. E daí ele te confirma uma coisa nos 60 minutos e você já tá dentro de um movimento há muito tempo ali, sabe? Então, eu gosto bastante de operar dessa forma. Tendência é a operação, tipo, mais fácil, né? Porque você pega as continuidades ali, você consegue fazer bastante aquilo que eu falei no começo, naquela questão do dólar, que é quando você chega no alvo, você realiza uma parcial, quando ele faz um pullback, ancora nas médias, você adiciona seus contratos, aí vai para o segundo alvo, faz a parcial e vai fazendo esse acompanhamento. Dificilmente, né, ele engata essas super tendências, mas quando engata e você sabe fazer isso, é o dia que você ganha dinheiro pra caramba no mercado. Eu gosto de usar o stop mais técnico, não gosto muito de stop financeiro, mas isso depende de ajuste, que nem esses dias que ele tava mais, eu brinquei, né, ele tava mais rebelde, assim, que tava mais travado, né, ficava em alguns ranges, aí você já protege sua operação, né, então às vezes você vai acabar sendo violinado, óbvio, eu pus o stop no lugar errado, eu sei, ele vai lá, me tira e vai. Mas pelo menos não tomei o stop também. Sim. Aí eu planejo outra operação, entro em outra operação saudável, enfim, né? E planejo tudo de novo. Então, eu faço isso, assim. O operacional é meio que baseado nessas coisas todas. Gosto muito das retrações de FIBO. Então, eu vou procurar as confluências assim. Fez uma correção. Tá numa retração de FIBO. Deixou um candle gatilho legal. Tá próximo a alguma LT ali, sabe? Ancorado com alguma média. É uma boa isso que eu ia te perguntar, assim, até antes, assim, do como que você usa o Fibonacci, mas o porquê que você escolheu usar o Fibonacci, o que te chamou a atenção, o que te atraiu no Fibonacci e como que ele está dentro do seu operacional, não precisa revelar detalhe, mas assim, mais ou menos qual que é a sua ideia ao trabalhar com Fibonacci? Então, aquele cara da faculdade de fora, eu via... por isso que eu falei, né? É muito antigo isso. Eu vi a assertividade que ele tinha e a precisão do preço que ele falava. Aí ele falava assim, vai até tal lugar. Aí eu falava, como é que ele sabe que vai até tal lugar? E até aí eu já conhecia um pouco da análise técnica, né? Só que eu entrava na operação e eu falava, tá bom, eu entrei, vou pra onde agora? Eu sabia, tipo, chegar em algum canal, alguma linha de tendência, mas ele passava o negócio e continuava, tipo, dava continuidade e saía no lugar certo. Aí eu falava, como que esse cara faz isso? Aí eu achei um negócio meio, aquela hora, né, você fala um negócio meio guru, assim, você fala, o cara tem bola de cristal, como que ele sabe que esse negócio vai lá? Tem uma coisa errada? Aí eu até achei, nessa época, eu fui até estudar um pouco de fluxo, porque deve ter alguma coisa no fluxo ali que falam justifique. de... exatamente. Fluxo foi
o caos da minha vida. Não tô falando mal de quem faz fluxo, mas pra mim não funciona, porque eu presto atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Opa, mulher, né? E aí, as coisas passavam na tela, eu perdi as informações. E daí já era. Eu lembro, só complementando, você falando de fluxo, eu lembro que uma vez eu fui tentar estudar fluxo e eu ficava perdido. E aí eu lembro que uma vez eu fui assistir um vídeo, né, que hoje a gente já troca ideia, fui no evento dele do Paulinho Lima, que pô, é um cara super didático, super legal, assim, de fluxo. E aí eu lembro que ele tava, eu nunca vou esquecer desse dia, ele mostrou um vídeo que ele deu play e tá aquelas coisas. E ele, não, pessoal, então essa operação foi assim. Aí eu fiquei assim, tá, mas onde que esse cara fez a operação? Cara, eu não vi nada, só vi um monte de negócio pulando. Eu não sabia nem aonde que ele tava olhando pra ter clicado ou não, entendeu? Não, pra começar a tela, meu amigo foi tentar me explicar fluxo. E depois um outro amigo também, recentemente, fez a mesma coisa. Eu olho pra tela, beleza, as coisas ali a gente sabe ver e tal. Aí ele, aqui tá a acumulação, aqui não sei o que. Eu falo, gente... Cara, eu admiro tanto quem consegue, porque pra mim é muito difícil. Eu acho que é muito do perfil da pessoa também. Eu acho que é muito do perfil da pessoa, porque... Eu acho difícil Eu tenho uma coisa que sempre... É até engraçado falar isso como analista, mas se você for me perguntar qual que é o preço de Vale, qual que é o preço de Magalu, eu não lembro do número em si, mas eu lembro de como que tá, entende? Eu preciso olhar pra... Eu não fico com o preço tão ancorado na cabeça. Vale tá R$60. Magazine Luiza eu não tenho a mínima ideia. Mas assim, se você for pega um papel e desenha como tá, eu sei desenhar como tá, entendeu? É curioso isso. Tipo, é visual, né? Eu acho que é meio que perfil também. Não, então, isso. Aí essa fase dessa parte do Fibo, eu achei que podia ser até alguma coisa de fluxo, porque até então eu não sabia que ele usava Fibonacci, né? E aí eu fui tentar estudar, mas, eu me perdi, aí as coisas passavam. Aí foi uma época que também perdi mais dinheiro, porque eu fui tentar fazer as coisas com que eu tava aprendendo de fluxo, deu tudo errado. Eu falei, não vou mudar o que já tava dando certo. Uhum. Que é uma coisa também, um ponto importante. A galera começa a estudar uma técnica, não importa a técnica que você estuda, porque assim, se você gosta do que você faz, segue nela. Não fica mudando 30 vezes de técnica. Porque cada vez que você muda, você tem que fazer algum ajuste, aí você começa tudo de novo. Então assim, você tá no fluxo, foca lá. A não ser que você fale, nossa, realmente não é pra mim. Beleza, você tá na análise técnica, você aprofunda nela. Porque cada vez que você muda, e que nem esse negócio de ter muitos mentores, porque hoje em dia tem vários, assim. Você pode até conhecer vários, mas daí quando você gostar de um, foca no que você tá. Não fica mudando 1000 vezes. Porque a galera tem um problema, assim. A pessoa vai bem, um período. Aí a pessoa foi mal alguns dias. Aí fala, não, já foi mal, tem que mudar de mentor. Gente, não é assim, é vida real, entendeu? O mercado tem ciclo ruim, a pessoa tem momento ruim. Tipo, é vida real. Todo mundo passa por isso. E se ficar mudando de mentor toda hora que isso acontecer, você também não sai do lugar, porque daí você pega uns vícios de uns vícios do outro e tudo mais. Eu acho que você tem que focar em um, que não importa qual, e aí você ajusta o seu detalhe, o seu operacional em cima daquilo lá que você gosta, sabe? Afina sua técnica. E eu arrisco dizer uma coisa também que, assim, que é até meio engraçada. Eu tava conversando outro dia com outras pessoas que estavam comentando disso. Obviamente não é que a pessoa não pode questionar. Eu acho que todo questionamento é válido. Mas às vezes eu vejo uma galera que está chegando no mercado também e ela às vezes não se coloca numa postura de aprendiz. O que eu estou querendo dizer? A pessoa vai querer estudar com você. E aí às vezes passa 3 ou 4 dias que ela tá te vendo, tá estudando com você, já começa a rolar umas provocações do tipo... Não, mas você comprou aí? Isso aí era não sei o quê. Ah, mas você fez isso? Eu não acredito que você fez isso aqui. Sempre tem. E assim, aí é uma questão de humildade mesmo, das pessoas de entender que, obviamente, pelo amor de Deus, ninguém é melhor que ninguém, não tô querendo dizer isso, mas assim, a pessoa, ela vem estudar alguma coisa, ela vem te acompanhar, ela vem, às vezes, aprender contigo, e parece que a todo momento ela, na verdade, tá querendo meio que contra, tá querendo... Ela quer te desafiar, né? Quer desafiar, e assim, às vezes não tá aprendendo nada com isso, né? Seria mais interessante, não, beleza, eu vou ficar tempo acompanhando. E ela, inclusive, atrapalha você. Assim, quantas vezes a gente, tá ali na sala, às vezes, olhando a coisa, e aí alguém te questiona, você vai e monta uma operação de compra. O cara fala assim, vai dar errado, eu acabei de vender aí. Fala, beleza. Aí, até, assim, algumas vezes eu até brinco. Eu falo assim, pessoal, então vamos fazer o seguinte. Como meu stop tá um pouco mais longo, vamos fazer o seguinte. Vou dar um exemplo de índice. Tá, eu comprei o índice, o cara, não, vendi aí. Aí eu falo assim, beleza, então vamos todo mundo ganhar dinheiro. Onde está seu objetivo? Tá antes do meu stop? Se tiver, maravilha. Que aí eu torço para ir até lá. Quando chegar lá, vai fazer fundo e vai direto no meu objetivo. Ou então vamos fazer o seguinte... Seu stop está mais longe do meu objetivo, deixa bater no meu objetivo e depois voltar tudo. Pode ser? Porque é engraçado, porque obviamente eu não estou ali para errar.
Sim, Nem sim. você, nem ninguém, gente. Assim, por mais, assim, não me entendam mal, mas até o cara que não sabe, que tá ali sendo o charlatão da coisa, até ele quer acertar para ele poder vender mais. Não, e assim, e eu acho que às vezes tem algumas pessoas que são um pouco arrogantes nesse sentido, assim, né? A pessoa, ela tem dificuldade de simplesmente se colocar numa postura de que, poxa, não, vou aprender, vou ouvir o que essa pessoa tá falando. E realmente, Se você essa vai pessoa errar. tá aqui, tem um motivo Você que ela vai tá errar, aqui. eu vou errar. Sim, Aí Não, ele vai todo errar, mundo todo erra, mundo vai gente. errar. Não tem como. Inclusive ele, né? Não tem exatamente. como, não tem como não errar nesse mercado. Exatamente. E aí, beleza, né? Você comentou então que o FIBO, aí você começou a usar o FIBO porque você foi por causa disso, ficou porque curiosa daí- nesse sentido. Exato. Eu queria levar as operações para algum lugar, né? Depois que eu entrava, daí, tirando essa parte, né? Os suportes, resistências ali e tal, as linhas de tendência, enfim. Eu falei, tá, e se eu quiser alongar isso? Eu gosto bastante de alongar as operações. Inclusive, eu falo que eu sou até teimosa nessas épocas que o mercado ficou mais complicado ali. Tomei umas porradas porque eu não queria sair da operação, né? Eu queria levar ela. E foi isso que eu aprendi, né? Tava na fase boa lá, eu falava, quero mais, e até onde eu vou. E aí aprendi o FIBO. E, o negócio era impressionante, assim, porque daí quando você aprende o negócio, você não acredita nele. Uhum. Você vai aprender desconfiando, né? Sim. Eu sou Você aquela fica meio desconfiada, cético, né? né? Então você vai testar. Não, mas essa coisa desses números, né? Você fala assim, pô, de onde que o pessoal tirou Você esse fala, número? que coisa é essa, né? Aí você coloca lá, daí um dia você olha e fala, ué, certinho. Aí vai o outro dia, cravado. Eu não sou encanada nesse negócio que precisa cravar de fato. Eu fico naquelas regiões, sabe? Se crava de fato é lindo, né? Mas eu fico nas regiões lá. E aí você usa pra entrar você usa pra sair, mas também usa pra entrar. Uso pra entrar também. Que aí, no caso, imagino que você usa as retrações. Né? Sim, mas é o que eu falei, né? Não é só o FIBO, eu uso as outras confluências junto. Então, às vezes tem FIBO junto, às vezes não vai ter, mas tem as outras questões lá, das confluências todas e tudo mais. O que são as confluências, né? Então, é aquilo que eu falei. Eu vou usar um pouco do price action, aí eu uso a questão das médias, uso as linhas de tendência, vai no preço. Então, tem um pouco de tudo, né? Tem os suportes e resistências. Eu junto um pouco de tudo. Então, o que eu faço? Quanto mais confluências tiver, mais confiança eu tenho. E aí, eu, inclusive, posso entrar com uma mão um pouco maior. Quanto menos confluência tiver, menos eu tenho certeza no trade. Então, o que eu faço? Se eu for entrar ali, que eu considero uma zona de risco maior, eu vou entrar com uma mão um pouco mais leve. A mesma coisa com o stop. Ele também entra nessa parte da confluência. Se o stop for muito caro, às vezes não é que eu não preciso entrar. Ou eu vou ter que esperar algum pullback com o stop um pouco mais barato, que seja técnico, ou eu vou diminuir minha mão para ficar confortável e entrar no trade, né? Então, eu vou me adaptando dessa forma. Aí, o que eu acho que eu aconselho bastante as pessoas que estão começando é, justifica para você o porquê que você está entrando na operação. Não clica. Não sai clicando, entendeu? Então, até hoje eu faço isso. Se eu vou entrar, e aí ficou até melhor na sala, porque você tem que explicar. Isso foi bom da sala, né? Você tem que explicar para as pessoas o porquê que você está fazendo a entrada. E aí você fala, ó, aqui é o alvo tal, tem a média, tem isso, tem aquilo, tá acontecendo milhões de coisas. Você fica até mais disciplinada, né? Então, exato. Porque se fosse eu, às vezes você sai clicando, né? Beleza, e depois você se resolve. Eu vou ao mercado. Você fala, tá bom, você sabe mais ou menos. Entrei no mercado, vou de novo. Você sabe mais ou menos o que Tô fazendo nada de novo. Você vai. Mas quando você tá lá, eu falei pra eles isso, foi a parte boa. Você acaba ficando disciplinado por causa disso. E é o conselho que eu dou, que nem muita gente fala do diário de trade e tudo mais. Eu falo, independente do qual seja a sua estratégia, põe na sua cabeça que você tem que encontrar o motivo de você estar apertando aquele botão, entendeu? Justo. Então, explica pra você o porquê que você tá entrando. Como se você mesmo que você erre. Mesmo que você erre. E aí, depois, se você errar, por que você errou? Tem algum motivo? Tudo bem, às vezes não vai ter motivo. Às vezes foi um dia que o mercado... Tem um dia que o mercado tá naquele caos lá, que é stop pra tudo que é lado e a gente sabe. Mas assim... e depois você vai olhar pro mercado, você vai entender também que o mercado não tava bom mesmo. Sim. Mas isso é importante. Então, tem dia que, assim, hoje eu vou fazer alguma operação arriscada que eu sei que tá, por exemplo, na zona de armadilha. Que tem algumas, e entre elas é por isso que eu uso as duas médias de 200. Que eu falo da zona de armadilha das médias de 200, às vezes o preço tá entre elas, entre a aritmética e a exponencial, e ele cria um rangezinho ali antes de sair. Pode ser tanto no mesmo tempo gráfico, tipo num 2 minutos, como entre as médias de 200 do 2 com as médias de 200 do 5 e tal. E aí ele cria isso aí. Eu sei que ali
tem o risco disso acontecer, sabe? É um risco um pouco maior do que se não estivesse naquela zona. Se eu tomar o stop ali, eu sei o que tá acontecendo, sabe? Então, com o tempo, fica um pouco mais confortável. Porque você fala, beleza, eu tomei o stop, mas eu sei o que eu fiz de errado, Sim. sabe? Eu sei onde eu me enfiei. Então, ontem, por exemplo, eu tomei o stop lá, eu tava operando numa dessas zonas de armadilha aí. Você fica puto igual? Fica, né? Sim. Mas o certo seria eu não operar ali e esperar sair dali. Mas ele não saía e tem dia que a gente é trader e a gente quer clicar. Tem dia que a gente não tá paciente, né? Que é o certo. Mas... Então você é uma pessoa que você acaba querendo... Seu objetivo não é tanto acertar várias operações seguidas, é mais tentar capturar um objetivo maior, é isso? Eu sou mais do payoff, sabe? Aham. Em vez da assertividade, eu fico mais no payoff. Mas, assim, óbvio, né? Que se tiver uma assertividade boa, ótimo. Mas como às vezes eu vou forçar algumas situações, por exemplo, de contratendência, nessas regiões que nem a gente estava comentando, que vai ter algumas confluências. Tem algum ponto que eu não vou esperar, às vezes, um gatilho. Vai encostar na região e eu vou fazer uma entrada pro stop ficar menor. Aí eu sei que, às vezes, ele vai me estopar e eu vou ter que entrar de novo. Aí, nesse caso, tipo, minha assertividade vai cair. Mas também, se eu acertar o ponto e ele desenvolver, eu vou pegar uma perna gigante que vai pagar o outro stop, por exemplo, e vai me dar um payoff super bom, Interessante, sabe? né? Boa, legal. Acho que o racional é o racional do sucesso, né? Porque, às vezes, a gente vê a galera querendo... acertar um caminhão de vezes. Não, eu vou acertar 89% das vezes, mas... E é impressionante, eu acho que a gente tá... Esse é o episódio número 50 e... Cara, tem mais de 55. 57, né? Quando a gente compara aí, a maior parte das pessoas justamente prefere o payoff, prefere ter uma relação de retorno melhor do que necessariamente acertar pra caramba. É porque é muito difícil ficar acertando várias vezes. Né? Obviamente depende do tipo de operação que você faz, da forma que você faz. Mas em futuros, ali em derivativos, a gente acaba... índice dólar, principalmente, né? Agora o futuro do Bitcoin. É muito difícil você ficar acertando toda hora, né? Não, mas é legal, até o pessoal ver, né? A gente traz um monte de galera bem sucedida no trade e é impressionante como que a maioria é seguidor de tendência. Não, teve uma... Mas sabe quando eu mudei isso? Quando eu vi a real tabela. ali. Porque eu olhei... Por exemplo, a minha amiga me mostrou exatamente isso. Ela tava com um mês ali que ela fechou... um valor fenomenal, assim, financeiro. E aí, a assertividade dela tava baixa e o payoff dela tava mó bom. Aí ela falou assim, olha isso. Ela falou assim, porque eu era chata lá com a estratégia, sabe? Eu falava, não, tem que sair bonitinho, porque eu tô errando muito, não sei o quê. Ela falou, não encana, você tá errando muito porque você fica com isso na cabeça, daí você toma stop. Eu ficava irritada, daí você fica descontando o negócio. Você ficava tão no metódica trade. que você fazia que o negócio não fluía. E atrapalhava a sua próxima entrada, Exatamente. E ela falou, dane-se quantas vezes você vai errar, desde que, né, óbvio, quando você acertar, você compense os seus erros. E aí eu tive que ajustar que nem essa questão do stop. Então, por isso que eu fiz aquela questão do 2 com 5 minutos. Porque tem uns gatilhos, não sempre. Tem dia que o gráfico tá todo bagunçado lá. Você não vai achar um gatilho bom no 2 minutos, ele tá todo errático. Mas assim, um dia que ele tá alinhado... Você consegue antecipar um gatilho no 2 minutos, entendeu? E pagar barato. Quando o 5 fechar um gatilho bom ali, você já tá dentro do trade. Sim, você entrou cedo, né? Aí você você diminuiu uns 3 pontos, por exemplo, no dólar ali, sabe? Isso é importante. Isso é bem legal. Ô, Ive, agora vamos para a realidade. A pergunta que era do Otto. A pergunta que... Era do Otto. Agora é minha, agora esquece, já tomei. Agora é sua. Chupa, Otto. De novo. Não tem que ser não, tem que ser assim, beijo, amigo. Não, sabe como é que... Sabe? Amigo. Agora, zoeiras à parte, sabe qual é o apelido dele agora? Lá na sala? Aquele que não deve ser nomeado. Que isso. Coitado, pra quem gosta de Harry Potter, pegou o código. Coitado. O Ive... essa pergunta do Otto era fenomenal e, obviamente, por isso que a gente acabou absorvendo aqui. 2 momentos da sua trajetória onde você teve não precisa ser só o trade ali, financeiro e tal, mas algum momento muito positivo, algum momento negativo e que te gerou um resultado onde você aprendeu e você conseguiu evoluir. Acho que o trade que você falou ali da terceira tranche. A terceira guerra mundial. Acho que você trouxe, mas, um positivo, vai. Um positivo ali que você falou, cara, isso é pra mim,
esse negócio, cara, que te deu aquele ânimo de tipo assim, cara, pô, isso aqui é pra mim, eu quero fazer isso. Ó, o mais marcante, assim, óbvio. Não Mas precisa falar de grana, não, mas assim, pode falar de pontos. eu ia falar esse eu ia falar de grana porque não tem como, né? Tipo, é memorável e tudo bem. Mas pode como falar. eu falei o outro de grana, vai de grana mesmo. O mais marcante de todos é quando você faz os primeiros 100 mil reais num trade. Você fala, cara, o que é isso? É surreal. Mas justamente porque eu expliquei aquela proporção. Você tá disposto a perder grande pra ganhar grande? Entende? É isso. Isso é um processo. Você não vai chegar amanhã e vai fazer isso. Se você tentar fazer isso amanhã, você só vai perder dinheiro. Então é um processo. Eu não fiz no começo. Pô, são 6 anos de trade. E eu não faço isso toda hora, tá? Pra ficar claro, assim. Não é assim. São situações pontuais, que, tipo, o mercado tá bom, que acontece alguma coisa, que você tá disposto a arriscar muito mais. Eu não fico arriscando toda hora pra ficar fazendo isso, assim, sabe? Tem responsabilidade. Mas isso marca muito, né? Óbvio. Os 100 pontos do dólar seguidos. O meu recorde de dólar foram 197, mas foi um swing trade. Caramba. 197 pontos de dólar. Eu tenho o recorde de swing trade de 9 mil e alguns pontos de dólar. Quase bateu 10. Ele está postado no Instagram. Quase bateu 10. Era pra ter batido 10 e não deu, porque ó, que lesada, né? Ia fazer a rolagem do contrato. Eu falei, agora, o que eu faço? E foi recente isso. Você vê como assim, são 6 anos. Foi, mês... Foi agora, foi esse ano. E não tava... O final dele... Tô olhando no Instagram, não lembro. Mas o final dele acho que tava com 100 e poucos contratos com isso aí. Começou com 300 contratos, o swing trade. Foi animal. Nossa Senhora. Então, assim, eu gosto de ir carregando as operações mesmo, sabe? E montando e desmontando as posições, eu acho mó legal. E é aquilo, não era que tava esses pontos porque eu fui fazendo o médio e foi soltando. Sim. Era do ponto inicial. Sim. Tipo, isso que é muito, muito top. Então, essas coisas, a hora que você olha, você fala, sensacional. É bom demais, né? Dá uma sensação de... É difícil pra caramba, assim. Eu sempre falo pras pessoas, eu falo, se você for ver alguém que nunca vai te vender uma facilidade na vida, muito pelo contrário, eu sempre faço questão de, coloca os pés no chão aí e, tipo, senta sua bunda na cadeira, que o processo demora. Mas cara, paga. a hora que você chegar lá, o negócio vale cada centavinho que você sofreu ali, sabe? Bacana demais. Gostinho. Legal. Ive, chegando no final, o pessoal sempre pede indicações. Então, indicações que você quer deixar pro pessoal, livros, músicas e filmes que Ive gosta. Não necessariamente. Não necessariamente de mercado, pode ser mais de um. De mercado, já temos aqui, o que Não. Livros, músicas e filmes que Ive indica. Vamos lá. Então, de livro, um tem que ser de mercado. Um que eu gosto muito, que é Os Magos Desconhecidos do Mercado Financeiro. Porque tem um cara lá, que assim, eu quebrando as 3 vezes lá, eu falei assim, quando eu li o livro, teve um cara que quebrou sei lá quantas milhões, ficou afastado do mercado uns 10 anos. É o Peter Brandt, né? Eu me senti normal. Eu acho que é o Peter Brandt. Foi o primeiro do livro. É o Peter Brandt. Eu falei, eu me senti normal. Então, assim, você vê que, um cara que tá lá e é fenomenal hoje em dia, você fala, e já passou por tudo isso. Então tá tudo certo, eu gosto muito desse livro. 48 Leis do Poder, para muitas coisas da vida, acho fantástico. Potencial Oculto, que não tem nada a ver com o mercado, também acho bem legal. Esse livro, acho que é esse. Tirando os de mercado, né, Axiomas de Zurich, eu acho um livro sensacional. O Reminiscências de um Especulador Financeiro, é isso? Gosto também. Esses de mercado, eu li todos, né, não tem como. Um que eu gostei bastante no começo, eu era Baby, que era... Como ele chama? Esse livro eu já sei qual legal. Eu sei qual é. Eu não sei o nome. nome. Eu sei qual é. Mas eu gostei bastante desse livro também. Depois qualquer coisa eu escrevo no negócio do podcast. Gostei bastante. Músicas. Eu sou viciada em Imagine Dragons. Viciada, então, tipo, pode ser Sharks, porque tem a ver com o mercado financeiro. É uma das últimas que eles lançaram. Amo Post Malone, apesar de não parecer, tá vendo? Adoro. Que mais? Séries. Suits, é de mercado financeiro. Não é de mercado financeiro, é de direito, mas eu acho que pra negociação ali, a dinâmica é muito legal. Porque um dos caras principais, ele não é, tipo, formado em nada, mas ele é um gênio.
E ele mostra muitas coisas que às vezes você não precisa, que nem... Isso eu trago muito pro trade, né? Às vezes as pessoas falam, porque eu não tenho uma boa formação, às vezes não tenho condição. E, cara, se você tiver dedicação, se você for inteligente, se dedicar e correr atrás do que você quer, você chega onde você quiser. Então, essa é muito boa. Deixa eu pensar. Mais o quê? Acho que tá bom, né? Tá bom. Falei um monte de coisa. Tá ótimo. Só a título de curiosidade. Capinha amarela. Faça fortuna com ações ou investir em ações a longo prazo? Faço fortuna com ações. Adoro esse livro. Boa. Foi legal. Não foi? Obrigado, Thiago. Obrigada. A gente podia ter um microfonezinho com o Thiago ali. Vamos, Pra ele fazer interações, perguntas. Vai ser o Você topa, Thiagão? Obrigada. O Sombra, né? Lembra do Sombra? Muitíssimo obrigada. É o nosso Gianzão. Quem vai encerrar? Quer encerrar hoje? Não. Você quer encerrar, Ivo? Não? Não, encerra você. Eu vou encerrar, tá bom. Pessoal, então é isso. Se você gostou desse episódio... Calma. Caramba. Ive, além da... Peraí. É isso. Pô, Então vamos lá. Imagina que você assistiu esse episódio e você falou assim, caramba, a Ive opera pra caramba, eu quero aprender com ela. Isso é possível, Ive? Isso é possível. Aliás, então, agora eu vou fazer a propaganda, né? Eu tenho um projeto que, baseado em Fibo, né? Ele chama FiboArt, que falando daquilo que a gente, inclusive, falou, né? Do tempo de tela e tudo mais, olhando tanto a tela, eu falei, você enxerga, você só enxerga a arte depois de muito tempo, né? E aí virou esse FiboArt, e ali eu ensino, né? Um pouco da estratégia ali que eu uso para os traders. Tem uma sala também, educacional, e é isso. Tem um Instagram, para quem quiser seguir também, @euive. Estarei sempre com esses dois gigantes. agora estará com a gente, tá? Foi difícil. Demorou um pouquinho. Eu já acompanhava, mas demorou. Agora estarei com eles. Boa. Agora Boa. você pode. Obrigado, Tá bom. Pastinha. É isso aí. Muito bom. Então, pessoal, se você gostou desse episódio, eu peço que você curta, compartilhe, comenta qual foi a parte mais interessante, a parte que você gostou mais. Não se esqueça de seguir o @BTG Pactual e seguir esse senhor aqui também, @lucas.mclaro, meu @lucascosta_t, e a gente se vê num próximo Trader Talks. Caraca, ele foi bem, hein? Ó. Falou, pessoal. Arrasou. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.